Bom dia. Nós vamos falar sobre alegria, um tema difícil. Eu acho que é difícil categorizar esse tema nos nossos dias. Um tema que exige uma compreensão dupla. A gente tem uma concorrência de narrativas sobre o que é alegria. E a proposta, então, é que a gente, nesse último momento dessa série Firmes, possa compreender, então, o que é essa alegria numa perspectiva cristã. O nosso texto de base é o texto de Filipenses 4:4. Você pode preparar aí. E eu acho que já vale dizer que os nossos irmãos aqui que antecederam a série, eles foram muito generosos, porque a carta de Filipenses é uma carta que o tempo todo, o tempo inteiro, fala de alegria. Então, eles tomaram todo um cuidado aí, talvez, para não queimar esse tema, mas esse tema permeia a carta, né? Então, mesmo nós falamos anteriormente sobre ser firmes na unidade, na atitude, no alvo e hoje na alegria, né? Mas definitivamente Filipenses é essa carta que vai abordar a alegria, que tem um conteúdo espontâneo, que é uma carta com um tom afetuoso. Geralmente qualquer carta, né, escrita à mão, ela incorpora um pouco mais disso. Apesar disso estar meio fora de moda, as cartas ainda levam esse tom afetuoso e pessoal, né? Tanto que Paulo ele vai usar as palavras alegria e alegrar-se cerca de 16 vezes aí, entre os diversos versículos, né? Então, alguns exemplos seria: sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, Filipenses 1:4, que foi o primeiro movimento aqui dessa série. No 2:18, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. No 3:1, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer estas coisas e o faço para protegê-los. E o 4:4 que diz, alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se. E ele continua, né? Diversos versículos aqui da carta, a gente pode ver que isso é citado duas vezes. O 1:18, se você quiser as referências. O 2, versículo 17 também, duas vezes o termo alegria. 2:18, 4:1 e 4:4. Então, ela é uma carta recheada de alegria, não tem para onde correr. O primeiro ensino, talvez, que a gente possa extrair daqui é que, ao invés de cair numa autopiedade ou de buscar meios para fugir, Paulo escreve uma mensagem de intensa alegria. E como a gente viu, nem vale talvez aqui reforçar, você pode acompanhar nas mensagens anteriores. Essa carta foi escrita numa circunstância bem difícil. Paulo estava preso, né? E, apesar disso, ele continua incentivando, mesmo na condição de preso, que os irmãos e que seus leitores, então, da carta, eles se alegrassem em Cristo. Então, Filipenses vai abordar aí os cadernos do cárcere, para a gente brincar com um livro conhecido, mas dessas experiências de Paulo, né? Agora, quem é esse Paulo, né? Vale a gente pensar. O que ele pensa? Como ele vive? De que alegria ele fala? Isso é importante a gente destacar. Paulo é um apóstolo, e apóstolo também é uma palavra que sofre um desgaste nos nossos dias, e tanto a palavra apóstolo quanto a palavra alegria, elas têm sofrido esse probleminha semântico, que convém a gente arrumar aqui para seguir. Então, vamos ver o que o Paulo vive, em que circunstância ele está e por que ele insiste em falar de alegria. A gente tem um slide falando do texto, e um texto que apresenta bastante a trajetória desse Paulo, porque parece que sem isso, falar de alegria é algo trivial, né? Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez eu falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência,
Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado 1 vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei 1 noite e 1 dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Um parênteses aqui, acho que com assaltantes a gente está parecido, né? Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, estamos juntos, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Parecido. Tenho trabalhado arduamente, horas a fios, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja nas coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande, de uma janela no muro da cidade. Esse trecho é de Paulo, né, na carta aos Coríntios, e, embora ele tenha esse conjunto de sofrimentos, ele continua insistindo, né, tratando desse tema da alegria e insiste nele. Então, um ensino aqui é que mesmo diante das nossas lutas, e Paulo está mostrando aqui que ele tinha várias, e os nossos problemas e situações, a gente deve seguir essa compreensão que Paulo vai trazer sobre a alegria, né? Agora, que alegria é essa? Tem um outro problema. O Andy até sugeriu que a gente pensasse na unção do riso, que é o próximo slide. Se você vem de um fenômeno mais pentecostal, neopentecostal, a unção do riso é um fenômeno religioso aí que aconteceu e que tem sido replicado em alguns meios, mas, de fato, será que a alegria é a unção do riso? A gente pode associar a alegria a essa euforia presente em alguns ambientes religiosos, de um sentimentalismo, de algumas músicas que eu canto. Isso dá margem para entender a alegria? Será que ela se resume a isso? No próximo slide, a gente vê, então, que a alegria também é euforia. Por anos, a cultura gospel cantou diversas músicas associando a alegria à euforia. Jesus é a alegria, euforia, acho que vale uma crítica aqui. E você repete infinitamente, 90 vezes, infinitamente, para todo sempre. E aí isso parece alegria, uma relação de uma experiência emocional. Será que essa é a alegria do que o apóstolo Paulo está falando? Essa linha de alegria, ela é perigosa e talvez ela é uma tendência no nosso meio, onde, se a gente liga a TV, a gente ouve várias lideranças dizendo de que você não pode sofrer, de que você não pode ter nada ligado à angústia. E quando a gente lê nas cartas de Paulo, não é bem isso que está dizendo. Então, tem slogans concorrendo a essas narrativas, dizendo que qualquer associação da fé com o sofrimento, isso vem de uma linha da confissão positiva, isso é negativo, isso não pode acontecer, porque Jesus morreu e você tem que ser alegre. Ok, mas que alegria é essa? Então, vale a gente desatar esse nó, que eu vou chamar aqui, e compreender que tipo de alegria é essa, né? Daí, eu vou contar com a definição mais recente de um amigo chamado C.S. Lewis. Tem esse livro, Surpreendidos pela Alegria. Eu acho que vale muito a dica de entender como é que o Lewis tece uma consideração sobre a alegria e como que ele é surpreendido por ela, ainda mais sabendo da vida dele e da biografia dele, né? Essa é uma autobiografia. E ela é bem parecida com o que Paulo diz na sua carta. Então, a gente vai partir aqui do texto de Filipenses 4:4, mais esse trecho do Lewis, do livro, que diz: alegria, no sentido que dou, a palavra
tem, de fato, uma característica e só uma. Qualquer pessoa que já vivenciou vai querer novamente senti-la. Duvido que qualquer um que tenha experimentado vá trocá-la por todos os prazeres do mundo se as duas opções estiverem ao seu alcance. Então, ele continua dizendo, e aí no próximo ele vai então dizer, mas a alegria nunca está ao nosso alcance. Ao contrário, frequentemente, do prazer. Esse é um ponto de partida. O Lewis vai separar, então, alegria de prazer. E esse é um problema moderno, contemporâneo, atualíssimo, tendência, influencer dos nossos dias. Como é que eu associo diretamente a alegria a uma experiência que eu vivo e ao prazer que eu sinto? O Lewis já está indo numa linha diretamente contrária, né? Então, agora ficou difícil. O que eu vou, então, entender e como é que eu vou ser firme na alegria? Que alegria é essa? A alegria de Paulo, que não esconde essa trajetória do sofrimento, essa alegria da unção do riso, que basta cantar umas músicas e está tudo certo, ou as músicas que falam de alegria é como uma sensação de euforia, né? Eu até, não sei se eu coloquei no slide, mas tinha a música da Ivete Sangalo, alegria, alegria, né? Para os micareteiros ou ex-micareteiros, que também exemplifica essa ideia de alegria, de uma alegria que vem de uma experiência, enfim, de massas, e é isso. Mas o conceito de alegria do Lewis, que tem aqui no livro, eu acho que são 2 pontos de partida para a gente entender. E aí, um questionamento seria, e se a alegria ela não disser respeito, primeiramente, ao que nós sabemos que é alegria, mas ao que nós amamos? Então, essa vivência e essa busca de alegrias, elas podem ser determinadas pelos nossos desejos. Então, e se isso for determinado pelos nossos desejos, é muito provável que a gente encontre um problema aqui. Spinoza é um filósofo ateu do século XVII, e ele tem uma reflexão muito interessante, dizendo que o desejo e os afetos da nossa alegria, isso também serve para a tristeza, eles estão na base da experiência humana, da experiência do campo afetivo. Então, assim, para ele, desejo, alegria e tristeza são afetos, né? Isso significa que é a partir desses afetos que todos os outros surgem. Ou seja, nisso, entre as tristezas e as alegrias, nós afetamos e somos afetados. Então, a felicidade para ele parece ser uma conquista que supõe essa experiência dos afetos. Então, quanto mais experiências de alegria eu tenho, mais próximo da felicidade eu estou. Quanto mais experiências de tristeza eu tenho, mais próximo da tristeza eu estou. Muito interessante. E como que isso se dá nas experiências? Eu desejo alguém, eu almejo tal projeto, ou eu quero esse ou aquele bem. E é isso que me leva à felicidade. E, de fato, nós vivemos, então, nesse tempo de valorizar as experiências, né? Vale mais o que eu sinto, eu acho que tem uma hiper ou uma supervalorização dos sentidos, uma tirania mesmo do prazer. Então, se você não tem experiências que te gerem prazer, ou experiências que te levam a essa concepção do que é felicidade, a gente é frustrado, um derrotado. E isso vai gerando diversas doenças, um processo de adoecimento mesmo, porque essa é uma linguagem dominante da sociedade. A gente acabou de ler aqui que o Lewis ele vai dizer de uma alegria que vem externa. Então, portanto, essa alegria contrapõe uma experiência que se baseia no que eu sinto, numa experiência direta. Para o Spinoza, isso é tudo Spinoza ainda, tá? Um parênteses grandão aqui. É na nossa finitude da vida que reside, então, uma dimensão de alegria e também de tristeza. Então, veja que, enquanto a carta dos Filipenses ela aponta para a eternidade, a gente viu isso nas séries anteriores, esse é o conteúdo que permeia a carta, a gente tem aqui uma filosofia que domina a corrente mesmo de como a sociedade pensa, que aponta para a finitude, para as minhas realizações pessoais, e que isso, então, é o conjunto do que descreve a felicidade.
Então, a gente tem tudo isso aqui na mesa para organizar. Essa ideia, então, ele vai chamar de potências, né, ou vontades de agir. E a nossa vontade de agir vai me levar para onde? Para os meus desejos, para os meus impulsos, para as minhas vontades. E para qual finalidade? Na filosofia do Spinoza, para que eu seja feliz. Mas para que eu seja feliz, em qual concepção? Numa concepção daquilo que se realiza apenas num plano finito. Porque não tem nada além. Se não tem nada além, essa nossa condição de finitude, está tudo bem. Então, essa potência ela vai ter duas, né, implicações, que é uma alegria e essa felicidade. Tudo isso para o Spinoza, tá? Fechando, então, esse parênteses, que de fato é interessante, isso coloca a gente num problema. Num problema, então, de entender que existe, de fato, um nó nessas ideias e é uma encruzilhada. Nós temos uma boa tristeza e uma má alegria. Nós temos uma má alegria no sentido de que, além de não nos realizar enquanto seres humanos, essa má alegria, ela esvazia todo o nosso ser. Eu vivo buscando e saltando de alegria em alegria, mas são alegrias que não me satisfazem. Por quê? É uma pergunta. À medida em que eu sou prisioneiro, né, e não prisioneiro nas condições de Paulo, mas que eu sou escravizado pelos meus desejos, eu estou preso nisso. Então, é feliz aquele que vive os seus desejos e os seus impulsos desenfreados? É livre, de fato, quem assim faz? Embora pareça que a corrente moderna da sociedade influencie cada vez mais isso. Então, a gente tem esse nó dessa má alegria. Que tipo de alegria que está implícita, né, nos rituais do comércio, se a gente enxergar assim, numa idolatria do mercado, no desejo de sucesso, no desejo de felicidade, no desejo de autenticidade, de prazer e de realizações que expressam, ainda que às vezes de uma forma inconsciente, quem eu sou ou quem eu quero ser. É uma lógica do individualismo, que eu sou firme num tipo de alegria, eu sou realizado, eu vivo os meus prazeres, mas é uma lógica que satisfaz somente a mim e aos meus desejos. Nesse caso, eu sou o centro das minhas alegrias. Que relação isso teria com o Evangelho, que me convida a negar a mim mesmo, a tomar a minha cruz e a seguir alguém que não sou eu? Então, colocando isso na mesa, a gente encontra esse problema. Outro ponto é que, é claro, se eu sou o centro das minhas vontades, se eu sou e vivo um tipo de alegria que só pensa em mim e nas minhas realizações, vai ser muito difícil me realizar com o outro e de me alegrar com os que se alegram. Não tem como, porque é uma sociedade competitiva, que o tempo todo eu estou me medindo, desde a silhueta do corpo, desde as posses, desde o que eu visto, o que eu penso, o status, enfim. Como é que eu vou ser colaborativo numa sociedade absurdamente competitiva? Não tem como. Então, eu tenho aqui, por mais de uma palavra que esconde uma ideia de alegria, uma lógica extremamente perversa e antagônica ao que prega o Evangelho. Então, essa é a má alegria. Essa má alegria subjetivista, ela tem ênfases potenciais apenas naquilo que eu sinto. Então, eu me realizo apenas daquilo que eu sinto. Ela é uma má alegria porque ela se propõe a ser, então, ela tem esse terapêutica que é numa caricatura, mas ela quer ser terapêutica, num exemplo de que, se eu tenho um problema, como é que eu fujo desse problema? Vamos sair, vamos tomar um porre. A gente precisa sair, a gente precisa comprar, como se aquela relação com o consumo aliviasse os meus problemas. Ou a gente precisa ter uma noite de prazeres, e aí você pode, não usa a imaginação, mas entender como que é a lógica. Nesse sentido, uma lógica que alimenta e retroalimenta os meus desejos. Curtir, sair, beber, pegar, usar. Ou essa má alegria também responde a uma lógica de que Deus vai te dar em dobro, Ele vai te recompensar. E a gente não vê isso na dinâmica da carta dos Filipenses, né? Então,
esse é um convite de buscar, entender que ser firme na alegria é buscar uma mudança na minha compreensão sobre o mundo e sobre a própria alegria. Ao passo que a alegria do Evangelho, ela contraria a nossa ideia moderna de felicidade. E aí, então, a gente tem a boa tristeza. Qual é a boa tristeza, né? Que no final da epístola, dessa carta, Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase também polêmica, bem usada, mas ela está usada para qual contexto, né? A gente vê nos carros, no adesivo de carro, tal. Ela é uma declaração de confissão positiva, assim, que eu determino a minha bênção e eu tudo posso em Deus que me fortalece? Claro que não. Na dinâmica da carta, o que Paulo está dizendo é que ele é capacitado por Deus para passar por qualquer situação, fosse ela de abundância ou de escassez, de humilhação ou de honra, de fartura ou de fome. Então, certamente aqui o discípulo de Jesus, ele precisa estar pronto para tudo isso e não apenas alegrando-se nas riquezas ou nos períodos de abundância. É isso que ele está dizendo, né? Então, ele reforça isso. Esse é um traço também do pensamento paulino, de sempre reconhecer que é Deus que o fortalece para passar pelas diversas situações, né? Então, a alegria, ela trilha nessa linha real da vida, entre a tristeza e o sofrimento, mas ela não para aí, ela aponta para a esperança, para uma esperança que é além. E nós temos as nossas linhas de tristeza e de sofrimento, de dor e de angústia, de choro, de lamento e de lutas, né? Pensando numa ilustração, né, na nossa vida, numa trilha sonora, numa grande partitura, a gente vai ter notas alegres e notas tristes, notas alegres e notas tristes. E a arte de Paulo é justamente reconhecer essa alegria, que ela é além, ela é uma alegria de extroversão, ela não se resume em mim, eu não sou o sentido último dessas coisas, mas isso vai além. Então, é nesse sentido. E alguns dos pontos marcantes aqui dessa carta de Paulo, né, em Filipenses, que vai dizer que essa alegria é apresentada como uma alegria que envolve uma profunda expectativa da volta de Cristo. Por isso ela aponta para o eterno, né? Então isso já contrapõe o que a gente leu aqui do filósofo. Essa parte você nem precisa considerar. Mas isso vai além da finitude. A gente vive uma vida que aponta para um telos, para um propósito maior, e esse propósito tem um fim eterno. Ele não termina em mim ou na sepultura. Paulo aponta também um outro traço, que é a alegria de pertencer à verdadeira circuncisão, portanto, ser da família de Deus, que a gente acabou de presenciar aqui a apresentação dos novos membros, né? De ser igreja em Cristo. Isso para ele é um motivo de grande alegria, porque a gente tem motivos para adorar a Deus em espírito e em verdade, e entender esse mistério que é se gloriar, desfrutar da bênção de pertencer à família de Cristo. Há uma noção que vai para a eternidade. Isso é Filipenses 3, versículo 3. Então, essa alegria cristã, ela contrapõe a felicidade do mundo, que é uma felicidade pessimista. Por mais que ela continue dando ênfase na good vibe, sei lá, você vai ter vários nomes diferentes, mas é uma alegria pessimista, uma alegria que tem uma finitude, né? Pessimista porque ela também enfatiza o presente, mas o presente morre. E isso termina. Tudo se resume nessa experiência última, né? Nessa experiência do que eu sinto e do que eu quero. Então, eu não tenho nenhum referencial eterno, eu não tenho, e nem vou, se eu não tenho esses referenciais eternos, eu vou buscar sempre novos messias ou novos sentidos para a minha vida, para salvar desse desespero, dessa linha desesperadora que é viver. E aí eu posso colocar vários, a gente sabe os vários messias que participam aí da sociedade, né? Por meio das ideologias, por meio de um trabalho exaustivo, por meio de uma outra pessoa, por meio de várias coisas. Acho que a gente pode ter vários messianismos aí, que não é o Cristo que salva e que leva para a eternidade. E aí agora sim, desatando esse nó, a gente entra numa boa alegria. Que boa alegria é essa, né?
O nosso íntimo deseja ser alegre, essa é a verdade. Nosso coração deseja momentos de alegria, momentos de felicidade e, além dessas satisfações imediatas que a gente tem, o nosso coração procura sempre uma alegria mais profunda. Não é nada novo na sabedoria cristã, muitos cristãos já escreveram sobre isso, sobre uma alegria que é profunda, que é total e que é duradoura e que dê sabor, acho que, para a nossa existência, né? E a nossa fome de vida. A gente quer viver, a gente gosta e deseja viver bem. E nós nascemos para isso, né? E acho que são tantas as nossas boas alegrias, as nossas dádivas. O Daniel começou o louvor mencionando várias delas, mas é a alegria de viver, é a alegria de viver diante da beleza da natureza e poder contemplar, a alegria de ter um trabalho ou de realizar e executar um trabalho bem feito. Nós nascemos para isso. A alegria de criar, a alegria do serviço, a alegria do amor, seja ele fraternal, seja ele erótico. A gente precisa recuperar esse amor eros, que é diferente da porneia, que é diferente dos valores que deturpam aquilo que Deus nos consagrou. Se a gente olhar com atenção, existem tantos outros motivos de alegria, acho que os bons momentos que a gente vive na vida familiar, o dom da amizade, a alegria de se expressar, a alegria de ser compreendido, de adquirir novos conhecimentos, a alegria de estudar, a alegria de viajar, de conhecer bons locais, a alegria dos encontros, a experiência de ler um bom livro, e esse aqui é uma dica, se você não tem nenhum na sua lista. A alegria da gente contemplar uma obra de arte, a alegria de ouvir ou tocar música, de ver um filme. Todas essas pequenas alegrias, de alguma forma, apontam para uma alegria maior, e a gente não está desconsiderando elas. Muito pelo contrário, elas são lampejos de que existe uma alegria maior, e que a gente almeja isso. Então, tudo isso é extremamente saudável e deve ser potencializado ao máximo. A gente precisa desses bons momentos, né? E essas alegrias são verdadeiras, elas não são somente triviais. A gente precisa muito retomar esse valor mesmo das coisas cotidianas e simples, né? As coisas simples, que não são simplistas e nem simplórias, mas elas têm o seu sentido de cotidiano. Essa coisa das experiências power, mundiais, universais, internacionais, intergalácticas, eu acho que precisam ser deixadas de lado. É tempo da gente entender que Deus nos chama para um fim e isso acontece nas nossas relações pessoais e comunitárias, né? Então, Deus é a fonte de toda a alegria e a gente precisa reajustar essa concepção de alegria com urgência. Onde é que isso está presente? Desde o relato da criação. Quando Deus cria e logo em seguida Ele viu que aquilo era bom. Sabe aquela sensação da gente fazer uma boa receita e aí, de repente, você, uau, ficou bom esse bolo, esse patê, essa receita? Ou de você organizar um ambiente que estava muito bagunçado e perceber aquilo e contemplar? Tem um pouco disso aqui, desse mistério de entender, uau, eu estou organizando. Então, essa alegria também comunga com isso, né? Da gente pôr ordem no caos, e Deus põe ordem no nosso caos. Isso é incrível. E ao pôr ordem no nosso caos, a gente se percebe num ambiente de alegria, de organização da nossa vida. Então, essa narrativa desde a criação está ensinando isso, né? Que ao arrumar a casa, ao permitir que Deus entre e participe, a gente tem alegria, né? E nessa bagunça existencial que a gente tem, se a gente pensar no nosso coração como fonte do desejo da alegria, é Cristo que limpa. É Cristo que entra e vê, e você vê que aquilo ficou bom. É o Espírito Santo, inclusive, que nas Escrituras a gente vê que um dos dons é inserir em nós a alegria. Então a gente precisa desse ambiente limpo, assim como a gente presencia na narrativa da criação, né? Salmos 4, 7 diz: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Está dito, um proto-evangelho aí dizendo que um dia alguém moraria em nós, né? E Cristo vivendo em nós é essa alegria que a gente deve sentir. O texto conhecido de Neemias 8:10 diz: este dia é consagrado ao Senhor,
Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. Palavras do anjo no Evangelho de Lucas 2, 10, 11. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo as boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Palavras de Jesus no Evangelho de João 15, 10, 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então existe uma relação profunda aqui entre essa obediência ao Senhor e está na hora da gente reconfigurar a nossa interpretação de obediência. A obediência leva ao deleite, ao prazer de pertencer a Deus. Não é moralismo, não é reprimido. A gente está com um problema semântico aqui, pós-freudiano, de achar que reprimir, tudo que você reprime é ruim, no sentido de que obediência é muito mais do que reprimir, muito mais do que um conjunto de regras, de sim ou de não, mas elas apontam para um sentido. E é isso que Deus está dizendo aqui. Então, ao obedecer a Deus, eu tenho realização, prazer, alegria em pertencer. Então, é essa alegria que Cristo está oferecendo aqui, essa alegria que é dada dele por nós, né? E a alegria, inclusive, é um sinal da presença de Jesus em nós, é um sinal da sua ação em nós. O cristão é alegre, né? O cristão não pode ter cara de X, sabe? A galera, aquelas caras segunda-feira, metrô cheio, não dá, definitivamente. Essa extroversão, ela nos convida. A partir do Evangelho, ela nos convida. Então, o fundamento da alegria cristã, ela está presente em Jesus, no mundo e na ação da igreja, né? A melhor maneira da gente ser testemunha, de fato, dessa alegria, dessa esperança, é viver essa experiência da fé em Cristo. Então, a carta de Filipenses vai dizer isso, né? Por isso essa ênfase, novamente, alegrem-se no Senhor. Então, com alegria, nem tudo que a gente vê da espiritualidade cristã deve ser feita com os olhos fechados. Pelo contrário, muito mais dos nossos desafios na caminhada é feito com os olhos abertos, né? No passo a passo, na vida cotidiana, na vida diária. A gente ora, mas a gente elabora, a gente trabalha para demonstrar, para temperar, para compartilhar dessa alegria no mundo, né? Então, essa alegria que é um sentimento central na experiência cristã, ela é a alegria do Cristo ressuscitado, e isso é a causa da nossa alegria. A gente não tem uma vida que aponta para a finitude, que aponta para a morte, que aponta para um caminho de que não há amanhã. Pelo contrário, em Cristo e por Cristo, nós vivemos crendo nessa esperança do reino que vem, né? E essa é a nossa alegria, a alegria de Jesus, né? Então, portanto, a alegria não pode ser um estado de ânimo, ela é um estado da pessoa. Por isso, a alegria também não pode ser algo que acontece na pessoa. Veja que o Lewis está colocando que ela é uma alegria externa, ela é a pessoa acontecendo. Exatamente porque o mistério é que Deus habita em nós. É muito mais do que eu sinto ou o que eu faço, mas é a presença de Deus em nós, é a pessoa se alegrando, porque a alegria é Deus. Então, vale também lembrar que nós somos os pobres que não têm para onde reclinar a cabeça, os pobres que não têm onde encontrar sentido, senão em Deus. Então, se o nosso coração não encontrar alegria em Cristo, em Deus e nesse mistério da salvação, a gente vai continuar nas migalhas das experiências que a sociedade oferece como alegrias, né? E a alegria de Jesus, então, por fim, ela é uma confiança de quem vive esse mistério. É isso que Paulo traz na sua carta. Ela é a alegria de saber e acolher a vida com agradecimento. Um desdobramento de quem vive essa alegria é ser grato por aquilo que temos. E a alegria e a gratidão andam juntas.
Por isso que não dá para achar que Deus é uma lâmpada mágica ou que com alguma palavra de ordem ou de confissão eu vou conseguir tudo. No texto e na carta a gente vê que é diferente. É de ser grato diante das situações e ver a presença real de Deus naquilo que a gente vive e naquilo que a gente enfrenta, né? Então, essa alegria então é de quem se alegra com os que se alegram. Essa é uma outra disciplina. E difícil. Difícil porque a maré vai levar a gente para uma sociedade da competição. É difícil se alegrar com quem passa no concurso que você queria, com quem compra o carro, enfim, várias coisas que a gente tem que reconfigurar, uma espiritualidade destinada a se alegrar, a viver uma noção de corpo. E no corpo de Cristo isso é possível. Agora, numa sociedade atomizada, pulverizada, em indivíduos que vivem somente os seus projetos de vida, tal como é a Torre de Babel, de línguas confusas, é difícil. Isso fica mais difícil. Então, esse é um exercício do corpo de Cristo, né? Descobrir que a alegria e essa existência de viver em Cristo é uma grande graça e a gente já desfruta dela. Ela já começou quando a gente tem salvação, quando a gente se reúne aqui no corpo de Cristo para desfrutar desses dons, né?